Olá, boa noite, pessoal. Obrigado, pessoal, chegando aqui. Vão se ajeitando. Cada um, não sei onde que está esse horário, né? Não sei se já estão em casa ou ainda estão em trânsito, mas é um horário bom para antes de começar a noite, né? Então, eu vou, antes de começar aqui, vou compartilhar a minha tela, falar um pouquinho sobre o evento que a gente vai ter enquanto isso, que é o Congresso da SPO. Um congresso super famoso, super reconhecido, e a gente está com um evento em paralelo acontecendo dentro do congresso, né? Que é o lançamento da Angel Online. Então, para quem não sabe, a gente vai estar lá muito forte no congresso falando de Angel Online. A gente vai ter dia 2 o Dr. Andy Tian, ele é um ortodontista da China, ele é o diretor clínico da China, da Angel, e ele é, tem bastante experiência com isso, vai falar sobre Angel bastante lá nesse dia 2. No dia seguinte, dia 3, a gente vai ter uma palestra do David Zamor, que é um palestrante que tem muita experiência com os alinhadores lá na Espanha, lá na Europa, é um professor de referência lá na Europa. A gente está trazendo ele. E dia 4, Maria Villarraz, uma palestrante que já esteve aqui conosco no Web Hour. Ela parece ter muita experiência com os alinhadores Angel e também com tratamento com criança. Bem interessante. Quem tiver a oportunidade de estar lá conosco, vai ser um prazer. E quem não se inscreveu ainda, no Congresso da SPO, a gente tem uma parceria aqui bem forte com eles, né? Tem um voucher, Orto 24, hífen Angel 35, tem desconto aí de 35%, né, na aquisição desse congresso. Então, por favor, quem tiver interesse, vai ser bem interessante. E fora isso, a gente vai ter 26 palestras dentro do nosso stand. Então, tem 26 palestras falando de Angel, Selfie, Bracket, vai ser bem legal. Bem, agora vamos para que a gente veio hoje aqui, né? Deixa eu chamar aqui Dr. Luizeto, Dr. Luiz Fernando Eto, está por aqui? Está aqui. Olá, Eto. Oi, Maurício, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você, como que tá? Tudo Tudo bem, certo graças a aí? Deus. Então, tá bom. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite aqui, de estar falando um pouquinho da sua experiência aí, de selfie. É um produto que a gente considera um produto novo, né? E a gente tem que contar o que que é. Muita gente não sabe o É, conceito. Então, realmente, fico muito agradecido de você ter aceito o convite, estar conosco aqui, para falar um pouquinho do selfie. Então, eu que- é, você começou a trabalhar com selfie quando? Você lembra que ano foi? Foi logo no começo, foi Logo bem no lá no começo? comecinho, foi. Quando teve o lançamento, eu comecei. Tá, legal, legal. Então, 2000, final de 2022 aí. Então, já Em uma, 2022. uma experiência boa, né? E Um o ano Eto, e meio, né? Um ele, ano e meio ele, fe- atrás. ele fez um anúncio bem interessante recentemente, atingiu o caso número 100 de selfie, né? Isso. Então, isso já é um marco que você fala, opa, já tem história para contar. Então, fico muito agradecido aí de estar conosco, falar um pouquinho sobre sua experiência e eu deixo o convite a todos também, colegas, quiserem fazer pergunta, por favor, aproveite o Eto que está aqui, ele já passou aí um aprendizado muito grande no self. Então, por favor, fique à vontade também para fazer pergunta. Eu fico aqui desse lado aqui intermediando as perguntas. Se você quiser compartilhar a sua tela, tu fica à vontade, por favor. Beleza, entrou aqui. Entrou aí? Entrou. Então tá. Então, muito obrigado aí, Maurício, pelo convite, viu? É sempre um prazer colaborar aí. Boa noite a todos que estão presentes aí. Logo que eu recebi esse convite, eu estava bastante feliz por ter atingido esse caso de número 100 com os alinhadores selfie, né? Na verdade, não fui eu sozinho, fomos eu e o Vitor Eto, meu filho. Nós trabalhamos juntos aqui no consultório, então ele também é outro que gosta muito dos alinhadores da selfie.
Então, eu sugeri ao Maurício, eu falei, Maurício, eu tenho recebido muitas muitos colegas aqui querendo saber como trabalhar com os alinhadores selfie. Na verdade, como trabalhar na plataforma selfie, sabe? Então, como, né, normalmente o que se os seminários são feitos com casos clínicos, eu sugeri uma abordagem um pouco diferente dessa vez, que é para a gente poder mostrar essa plataforma selfie, né? E mostrar as maneiras que você tem de trabalhar com elas. E eu vou explicar, né, o porquê que eu gosto tanto desses alinhadores selfie, essa liberdade que você tem de fazer suas opções, né, do que você quer da empresa, o que você precisa ah, de usar da empresa. Então, assim, eu conheço colegas que fazem, né, todos os passos pela selfie. Conheço pessoas que fazem uma parte só disso aí. Então, eu acho que isso é o maior trunfo que a selfie tem. Obviamente que nós estamos falando de um produto de qualidade, né? Isso aí não precisa de, de, de falar. Eu digo assim, entre os alinhadores que nós temos que nos oferecem qualidade, eu vejo esse sistema da selfie com uma grande vantagem, sabe? Isso de você poder usar a fase que você vai precisar. Tá? Então, Você pode fez um falar. comentário, Ito, e é um comentário que eu achei interessante, que geralmente quando eu vou definir, né, selfie, para definir selfie, como que eu faço? Em uma palavra só você consegue definir? Eu consigo. E a palavra que você falou aí é liberdade. Na hora que Verdade. você conhece todo o sistema, você tem uma É, liberdade de começar, parar, de pedir isso, isso, pedir aquilo, pagar só para aquilo que você quer. Então, exatamente. realmente, a gente fez um esforço enorme para entregar um conceito de negócio diferente, né? Dando essa liberdade, dando autonomia e puxando o protagonismo para o ortodontista, principalmente pelo logo, né? Personalizado, a sua clínica. Então, a palavra que você usou aí, perfeito. Eu que eu uso também é liberdade. E eu acho que esse ponto ele é muito importante, porque, por exemplo, lá na faculdade, os alunos querem começar, né? Eles têm que começar com alinhadores. E eu acho que a porta de entrada mais interessante é exatamente o selfie por essa liberdade que dá, né? Então, eles estão começando agora na ortodontia, eles não aguentam, né? Assim, esses casos já fechados são casos normalmente mais caros, eles não têm uma clientela ainda em condições de iniciar um processo de conhecimento de alinhadores desta maneira. Então, eu acho que é uma porta de entrada muito interessante e muitas vezes você vai ver que você consegue muita coisa com esses alinhadores selfie, a despeito, né, da Angel, que está chegando agora, e outras marcas que nós temos aí, que eles vêm preparados, vamos dizer assim, para casos mais complexos, né? Mas eu acho que se você tem que começar, essa aqui é uma ótima maneira para se iniciar nesse processo, tá? Então, a minha ideia eu não vou falar de tratamento, não vou falar, eu vou falar da plataforma Selfie, tá? Para que isso fique bem claro quando você quiser iniciar seus casos com os alinhadores Selfie, você vai saber o que a plataforma te fornece, que tipos de abordagem você pode pedir para a empresa, tá? Essa é a ideia da minha apresentação. Então, eu Legal. gostaria de me apresentar aqui. Meu nome é Luiz Fernando Eto, eu sou especialista e mestre em ortodontia pela PUC de Minas Gerais, sou professor do curso de especialização em ortodontia aqui da Ciências Médicas de Minas Gerais, sou professor visitante do Departamento de Ortodontia da Kyung-hee, de Seul, da Coreia do Sul. Eu trabalho muito com ancoragem esquelética também, e trouxe essa filosofia biocreativa, né, lá da Coreia do Sul, e eu ministro cursos, né, dessa filosofia que basicamente trabalha em cima de ancoragem esquelética.
Sou o Clube Owner da Selfie, vou explicar isso um pouquinho aqui na apresentação. Sou credenciado Angel Aligner, né? Diplomado pelo BBO, sou ex-presidente aqui da Board de Minas Gerais e tenho um consultório aqui em Belo Horizonte, onde fico à disposição aqui, se alguém quiser dar uma passada aqui para a gente conversar, né, de alinhadores selfie, estou às ordens aqui, tá? Comer um pão de queijo, tomar um café. Também, né? É só me avisar com antecedência que tem um pão de queijo e um cafezinho lá. Danilo, o dia que esteve aqui me visitando, teve um pão de queijo e um cafezinho também. Ah, então, é coisa de mineiro, tem que Pois tá, é. tá no convite. Então, gente, falando dos alinhadores selfie, né? É, a empresa está do seu lado durante todo o processo, né? Desde quando você envia o seu caso para a empresa, né? Eles vão ter lá o centro de planejamento para fazer o setup, caso você queira que eles façam o setup, porque tem uma outra opção onde você mesmo pode fazer o seu setup, tá? Depois disso, o dentista vai aprovar o planejamento, né? E, uma vez aprovado, esses alinhadores vão ser confeccionados de maneira personalizada, nós vamos falar sobre isso, e aí você vai receber, né, esses alinhadores no seu consultório e iniciar o seu tratamento, tá? Então, a empresa, ela te acompanha durante todo esse percurso aí, e você pode fazer todos esses eventos aqui ou pode escolher eventos específicos. Então, aqui eu tirei, né, dessa página do Instagram, chama OrthoSearch, é uma página que eu acompanho, eles têm muita abordagem de ortodontia, coisas muito interessantes, mas aqui eles estavam falando sobre as etapas de confecção dos alinhadores in-house, né? Então, colocaram aqui, ó, desde o escaneamento, depois a importação dos arquivos STL para o software do setup ortodôntico, o planejamento da movimentação ortodôntica nesse software, depois a impressão 3D, a prensagem desses modelos, né? E o acabamento dos alinhadores. Então, na Selfie, você pode escolher todos esses processos. Eu quero que a empresa faça tudo isso para mim. Como também, a gente, pensando em liberdade, você pode pedir para que ela faça só essa turma de cima aqui. Então, essa parte aqui, ó, a importação dos arquivos STL para o software e o planejamento da movimentação ortodôntica, caso você queira, você pode fazer. E aí você vai pedir para que a empresa faça a outra parte, que é a prensagem dos modelos, a impressão 3D, a prensagem dos modelos, e você recebe os alinhadores personalizados no seu consultório, tá? Então, quando eu falo de liberdade, basicamente, eu estou falando disso aqui, é você poder definir o seu caminho dentro desse processo. Então, as opções de serviço da Selfie são essas 5 aqui, ó. Você tem o Complete, né, que é quando você pede os alinhadores de uma maneira completa, desde o primeiro passo até o último passo, a empresa faz isso tudo para você, nós vamos ver o passo a passo disso aqui. Você tem o self-plan quando você quer que a empresa faça somente o planejamento para você, somente o estagiamento, tá? Vamos dizer que você faça alinhadores in-house, mas você quer delegar a parte de estagiamento para a empresa. Então, você pode pedir essa maneira aqui, ó, o self-plan. Você tem uma terceira situação que é chamada de U-plan, onde você planeja o estagiamento, a movimentação dos dentes e a empresa faz o restante para você, ou seja, ela imprime os modelos, prensa os alinhadores e te entrega esses alinhadores, tá? Particularmente essa aqui é a maneira que eu mais uso, tá? Você pode também usar, né, esse serviço Print 3D, onde eles vão somente imprimir os modelos 3D para você, você faz o estagiamento, a empresa vai imprimir e você vai fazer o restante dessa abordagem, tá?
E você pode também usar somente a contenção. Eu conheço pessoas que adoram as placas de contenção da Selfie, então fazem questão de pedir somente as contenções. Tá? Então, você tem essa liberdade de escolher quais os passos que você precisa para o seu trabalho. Então, vamos iniciar aqui sobre como utilizar essa plataforma Selfie, né? Então, isso aqui é um print da minha plataforma. Isso aqui foi agora 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás. Foi quando eu tive meu 100º caso aprovado, né? Então, isso eu fiquei realmente muito feliz. Isso é importante por quê? Isso é importante porque isso é sinal de que você está gostando do que você está fazendo, né? Porque se você experimentasse e não se desse muito bem com o produto ou tivesse problemas de qualquer ordem, né? De logística, de qualidade de material, de qualquer coisa, você não continuaria, né? E eu na verdade, foi 2022, tem 1 ano e meio que eu trabalho com esses alinhadores e não penso em parar. Eu estou muito satisfeito com o que eu tenho conseguido com a Selfie, tá? Então, publiquei isso aqui, aí, diante dessa situação, isso mostra também que a gente tem alguma experiência já nesse produto, né? Então, eu recebi o convite para vir falar um pouco com vocês desses alinhadores. Então, inicialmente, a primeira coisa é você ter o aplicativo dentro do seu computador, tá? Então, você faz o download e, uma vez que você entra nesse aplicativo, você vai entrar no dashboard aqui. Esse dashboard, nós vamos comentar sobre essas 4 situações aqui. O dashboard propriamente dito, que é isso aqui, nós vamos deixar por último, que basicamente é aqui que nós vamos trabalhar, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre como que você vai se registrar nessa plataforma, né? Então, você vai adicionar a sua clínica, coloca lá o nome da clínica, e-mail, telefone, endereço, cidade, CEP, etc, etc. Você vai, uma vez colocado esses dados todos, eles vão te pedir, né, um comprovante. Então, você tem que enviar lá uma documentação que comprove os dados de cadastro, né? O CNH, o RJ, o CPF, CRO, alguma coisa para te identificar. E você vai salvar isso, né? E se for uma empresa, uma CNPJ, você tem que enviar um contrato social também para poder salvar a sua clínica aqui dentro da plataforma. Então, uma vez feito isso, né, seu cadastro vai passar por uma validação para que você passe a iniciar novos pedidos. Se até um dia útil você não receber um ok, né, por e-mail, provavelmente faltou algum documento, tem alguma coisa irregular, basta você refazer isso aí. Mas é um processo bem rápido, esse processo de cadastramento aqui, tá? Uma vez cadastrado, você vai ter seu login, sua senha, né, para você entrar dentro do sistema. Eu vou falar um pouquinho aqui do clube, que é esse item aqui. Toda vez que você entra, você participa da plataforma Selfie, você não fica solto ali dentro, você passa a fazer parte de algum clube. Esse clube tem um mentor, e esse mentor é o colega que vai te orientar naquilo que for necessário para que você trabalhe confortavelmente dentro dessa plataforma, tá? Então, eu sou mentor, tenho um clube owner aqui, tá? Aqui é a minha rede, então, essas pessoas todas aqui, vira e mexe eu recebo, né? Ou aqui pelo próprio site ou pelo WhatsApp, né? Dúvidas de colegas, então a gente vai esclarecendo isso aqui, tá bom? A questão da mentoria, muitas vezes a pessoa quer alguma ajuda, né? No sentido de como eu faço isso aqui, eu quero fazer isso, qual o procedimento. Então, a gente vai explicando aqui, ó, isso aqui é um exemplo, tá?
E aqui, todos esses em roxo aqui, são casos que os alinhadores já foram fabricados, estão em fase de faturamento, tá? Esse aqui, esse primeiro aqui, ó, Maria Eduarda Rezende Pessoa, esse caso a gente estava conversando ainda com a colega, né? Então, estava aguardando o envio. Então, antes da pessoa enviar para a selfie, se ela tiver alguma dúvida, ela nos pergunta e nós solucionamos isso para a colega, tá bom? Um outro item aqui são os tutoriais. Então, aqui é onde você vai ter vários vídeos, né, sobre os alinhadores em geral e especificamente os alinhadores da Selfie, né? Então, tem lá um tutorial sobre introdução aos alinhadores, como funcionam, a biomecânica com alinhadores, a seleção dos casos, como prescrever um caso, o acompanhamento clínico desse caso, a colagem de atátimas, desgaste interproximais, avaliação de tracking, uso de elásticos, etc, etc. Então, isso aqui é um auxiliar para quem está iniciando, tá? Basta você entrar em tutoriais e assistir o vídeo que você quiser, no momento que você quiser. Pode repetir, aqui você fique à vontade para poder entender mais sobre alinhadores e também sobre os alinhadores self. Tem um outro detalhe também interessante, que ele tem, né, esse ícone do WhatsApp aqui, ó. Então, a qualquer momento que você tiver dúvida, basta você clicar ali que você vai falar com o pessoal da Self, tá? Qualquer dúvida que você tiver, e aí eles vão te esclarecer. A Self é muito organizada nesse aspecto, ela tem o pessoal da parte clínica, tem o pessoal de parte financeira, então, assim, o que você precisar, eles vão te encaminhar ali dentro dessa plataforma. Então, tá aqui, ó, o WhatsApp, né? Você vai iniciar sua conversa e aí eles vão responder os seus questionamentos. Então, agora vamos para o principal, que é o dashboard propriamente dito, né? Então, aqui você tem essas 5 janelas aqui. A primeira janela de pacientes, a segunda de pendências da clínica, terceira de setups em desenvolvimento, quarto, setups disponíveis para aprovação e o último, setups aprovados. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles de maneira bem rápida. Então, a primeira coisa, você tem que adicionar o paciente que você vai tratar com os alinhadores, tá? Então, você entra aqui, clica em adicionar pacientes, você vai fazer aqui os dados principais do paciente, nome, sobrenome, data de nascimento, né? E aqui a clínica que você está usando. Você pode ter mais de uma clínica. Esse paciente é da clínica A, então você direciona para essa clínica aí para que você tenha isso organizado depois. Tá bem? Depois que você fez isso, você vem aqui em menu e vai adicionar o pedido, tá? Que você quer com esse paciente. Então, quando você clicar em adicionar o pedido, ele vai te dar essas opções aqui, ó. O que que você quer com esse paciente, né? Então, eu quero fazer o tratamento complete. Então, é um pedido completo de alinhadores. Ou eu quero só o self-guard, que são as contenções. Ou eu quero fazer o U-Plan, onde eu planejo e vou mandar para a empresa só os arquivos STL para que eles fabriquem os alinhadores para mim. Ou eu quero que eles fabriquem os modelos 3D para mim. Então, são essas opções que você tem, tá? E você vai escolher nesse momento aqui o que que você quer para o seu paciente. Então, vamos usar o exemplo, que é o mais comum, né? Onde você quer que a empresa faça tudo para você. Então, você clica aqui em Complete, né? Está aqui. Uma vez que você clicou em Complete, ele vai abrir essa janela aqui, ó, para que você preencha, né, as prescrições que você quer para esse caso, tá? E aqui tem tudo, tipo de tratamento, a arcada que você quer trabalhar, relação de molar, a relação canino, os atátimas, overjet, overbite, se você vai corrigir mordida cruzada ou não, se vai ter IPR ou não, formato da arcada, questão de apinhamentos, diastemas,
linha média, se vai corrigir, se não vai. Então, isso aqui tudo é feito na hora que você for inserir o seu caso, né, do paciente no sistema Complete. Você vai colocar aqui a queixa principal do paciente, né? Depois você vai vir em orientações para virtualização do planejamento. Aqui você está conversando com a pessoa que vai fazer a movimentação dentária para você, tá? Vai fazer o estagiamento para você. É nesse espaço aqui. Muito importante essa parte, tá? Gente, não dá para, em função do tempo, não dá para ficar entrando muito em detalhes. Eu vou procurar fazer um en passant aqui de tudo que tem aqui na plataforma, tá? E depois eu me coloco à disposição para quem quiser detalhes, né? Pode me perguntar, fique à vontade. Depois disso aqui, você vem para os arquivos do escaneamento, né? Então, no caso do sistema Complete, onde a empresa vai fazer o estagiamento para você, que arquivo você vai colocar aqui? Você vai colocar o escaneamento que você fez, né? Os 2 arquivos STL do escaneamento, tá bom? Aí, uma vez feito isso, a empresa vai fazer lá o setup, né? E eles vão te devolver esse setup para que você certifique se está tudo dentro do que você planejou para o caso, né? Então, você vai receber isso aqui, ó. Nesse caso aqui, tem 4 exemplos desses pacientes aqui, né? De exemplo mesmo. Então, está aqui, ó, planejamento completo, aguardando aprovação. Então, você vai avaliar agora esse planejamento que foi feito pela empresa e aprovar ou não. Você pode agora falar, não, eu quero que movimente mais esse canino, distaliza mais o molar, sobrecorrija o pré-molar, e aí você vai conversando, né, para que eles possam adequar isso tudo que você está pedindo para o seu caso. Tá bem? A mesma coisa, são 3 complete aqui e o plan. É a mesma coisa. O planejamento está completo, né? Estão aguardando a sua aprovação. Nós vamos falar do U-Plan em mais detalhes daqui a pouco. Quando você der o OK no estagiamento, né? Eles vão perguntar se você quer aprovar o pedido. Então, a hora que você clica nesse botão verde aqui, ó, aí ele vai para a confecção, tá bom? Então, reparem que aqui antes, ó, teve uma primeira revisão aqui, ó. Tá bem? Então, você pode fazer quantas revisões você quiser. Você vai corrigindo até esse estagiamento ficar da maneira que você acha mais adequada. Aí você autoriza, né? Aprova o pedido. Uma vez aprovado o pedido, né? Você tem também isso aqui é uma novidade, né? Uma chave 3D para que você possa avaliar o seu caso, possa fazer suas movimentações. Isso é uma situação relativamente nova. O site está sempre atualizando, tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante também. E, feito isso, você agora vai aguardar e vai receber seus alinhadores para iniciar o seu tratamento, tá bom? Mas tudo definido, você vai receber tudo mastigadinho. Os IPRs que você vai ter que fazer, em qual estágio do tratamento você vai fazer esses IPRs, tá? Você vai definir se você quer receber todos os alinhadores de uma vez só ou uma parte desses alinhadores. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, você tem liberdade até para poder pagar o seu tratamento. Você não é obrigado a pagar o tratamento todo de uma vez, né? Então, você pode pagar de 3 em 3 meses, por exemplo, porque se você tiver um problema ali na frente, no 3º mês, o paciente não se adaptou com o tratamento. Olha, não consigo usar alinhadores, sou indisciplinado, etc, etc, etc. Você pode abortar o caso. Paciente, olha, surgiu um imprevisto aí, vou ter que mudar para os Estados Unidos. Então, eu queria continuar esse tratamento lá com alguém de lá. Você pode também abortar o seu aqui e o colega de lá, dar continuidade a esse tratamento. Você não pagou por isso tudo, você pagou por aqueles 3 meses ali. Eu vou explicar isso direitinho para vocês.
Primeiro, deixa eu falar uma outra opção que você tem, né? Ao invés de pedir para que a empresa faça todo o processo para você, você pode também escolher esse sistema chamado YouPlan. YouPlan é você planeja o caso. Então, quando eu planejo o caso, quando eu venho aqui, ó, eu inscrevi o paciente lá, né? Adicionei o paciente e venho, quando vier adicionar pedido, ao invés de eu colocar os dois arquivos STL do escaneamento, eu vou já colocar os arquivos do estagiamento, tá? Então, ele vai abrir essa janela, eu vou clicar aqui em YouPlan, esse aqui, e aí, para fazer o sistema YouPlan, eu preciso de fazer esse estagiamento. Então, para fazer o estagiamento, eu preciso de um software de estagiamento. E aqui eu coloquei alguns softwares, tem vários, vários, tá? Eu coloquei alguns aqui. Esses softwares, eles te permitem fazer a movimentação, fazer o estagiamento, colocar lá o seu sequenciamento dentro desse estagiamento, tá? Eu, particularmente, trabalho com esse software aqui, chamado Artform, tá? Então, aqui é um exemplo do Artform. Esse paciente, eu terminei de fazer o estagiamento dele. Então, vejam aqui no arco superior, ó, nessa barra inferior aqui, está mostrando aqui 9 alinhadores. Então, eu tenho 9 alinhadores no arco superior e no arco inferior eu vou precisar de 13 alinhadores, tá? Então, eu faço o estagiamento no software e agora, quando eu for exportar esse software, esse estagiamento que eu fiz, né, vai aparecer isso aqui para mim, ó, né? Os alinhadores que eu estou exportando, os arquivos STL de cada alinhador. Clico aqui em exportar, aí ele vai para uma pasta no seu computador. Aqui estão todos os arquivos STL, né, do estagiamento, e é isso aqui que eu vou colocar na plataforma Self. Então, eu usei um software de planejamento, o resultado final do meu planejamento está aqui nesses arquivos, então agora eu vou enviar esses arquivos para a Self para que ela possa confeccionar os alinhadores para mim. Então, cliquei aqui no YouPlan. Quando vier arquivos de escaneamento, eu vou clicar em adicionar e vou jogar todos esses arquivos aqui para dentro da plataforma Self. Aí, uma vez que eu joguei lá para dentro, ele vai cair aqui, ó, Setup, eles vão fazer a avaliação se esses arquivos estão corretos, se eu mandei todos os arquivos do arco superior, todos os arquivos do arco inferior, tá? E vão liberar isso para mim. Falou, olha, o setup está disponível para aprovação. Então, vejam aqui, ó. Aqui eu fiz uma filmagem, você vai em registro, a paciente que nós estamos falando dela é essa Giovana Pinto aqui. Clica aqui do lado e eles vão perguntar se você quer aprovar o pedido. Uma vez aprovado o pedido, você pode definir com a empresa a forma de envio, tá? Você tem, deixa eu só ver aqui. Não, aqui eu não coloquei. Mas eu normalmente peço essa daqui, ó, 6 pares de alinhadores por trimestre. Por quê? Porque eu troco esses alinhadores a cada 15 dias. Então, são 2 alinhadores por mês de cada arco que eu uso, tá? Eles vão me perguntar se eu quero alinhadores passivos. Aí eu passo para o próximo passo, que é a aprovação do pedido. Então, veja aqui em cima, ó, planejamento completo, aguardando aprovação. É aqui que eu vou entrar em detalhes, ó. A forma de pagamento, você pode escolher como que você quer pagar, se é por boleto, se é Pix, se é cartão de crédito, né? As condições de pagamento, eles vão te dar a opção
de pagar isso à vista, de 2 vezes ou de 3 vezes. Eu chamo a atenção que, uma vez que você definiu lá atrás que você quer receber alinhadores de 3 meses, essa condição de pagamento é desses 3 meses. Então, vamos dizer, seu tratamento todo vai ficar em R$ 1.000. Aí você vai pagar 3 meses, equivale a R$ 300, por exemplo. Como é que você quer pagar esses R$ 300? Você quer pagar à vista, parcelar de 2 vezes ou parcelar de 3 vezes? Tá? Você tem um mínimo aqui para poder parcelar, mas é só para vocês entenderem que eu tenho liberdade também na hora de fazer meu pagamento. Então, eu posso dividir isso aqui com o paciente, à medida que vai me pagando, eu vou acertando com a empresa. Eu não preciso de descapitalizar, pagar lá 12 meses de alinhadores de uma vez só, né? Por uma coisa que eu estou iniciando. Então, eu posso ir pagando isso aos poucos. Eu acho isso aqui muito interessante também. Isso você vai fazer após aprovar o seu pedido. Então, agora dei o OK. Ele vai aparecer aqui, ó, sucesso, operação realizada. E aqui vai aparecer um verdinho aqui, ó, aprovação aceita, aguardando a produção. Então, agora ele já entra na linha de produção, tá? Então, aqui é só para mostrar a aprovação aceita. E agora eu aguardo esses alinhadores chegarem para eu iniciar o meu tratamento, tá? Então, vejam aqui, eu tinha um setup disponível para aprovação, ele era o número 3, eu aprovei, então aqui voltou para 2, e aqui eu tinha 106 setups aprovado, agora foi para 107. Por quê? Porque ele saiu daqui e já foi aprovado pela empresa. Está aqui, ó. Giovana Pinto está em verde ali, ó. Tá? Aprovação aceita, aguardando produção. E aí, qualquer situação que eu quiser saber dessa produção, eu clico aqui nessa canetinha aqui do lado direito, que ele vai me dar em que fase que isso está lá na empresa, tá? Eu posso ir acompanhando isso aqui. Normalmente, o tempo para entregar é em torno de 20 dias, tá? Isso é mais ou menos. Você vai acompanhando que você vai saber, tá? Então, aqui está o caso da Giovana, agora eu posso fechar, né? E aguardar para iniciar o tratamento dela. Aqui estão os arquivos que eu enviei. Aqui está a logomarca que vai vir, né? Dentro do saquinho desses alinhadores. E dentro do porta-alinhador também, que é aquela é o estojo, né, para você guardar os alinhadores. Então, isso vem personalizado com a sua logomarca, né? Então, as informações de envio, eles vão me enviar 6 pares de alinhadores por trimestre, são trocas a cada 2 semanas, não pedir alinhadores passivos. Sobre o faturamento, a condição de pagamento, eu coloquei lá parcelado de 2 vezes e a forma de pagamento eu coloquei boleto. Então, está aqui, é dessa maneira que você faz um pedido no YouPlan, tá? Então, agora, um item mais detalhado sobre a questão do protocolo e pagamento. Então, ó, quando você tem o seu caso aprovado, né? Você vai definir a, a forma de envio, como você quer receber esses alinhadores. Então, se você troca a cada 2 semanas, você vai pedir 6 pares de alinhadores por trimestre. Se você faz sua troca de alinhadores a cada 10 dias, você vai pedir 9 pares de alinhadores por trimestre. E aí eu chamo a atenção, você vai pedir e vai pagar por isso aqui, tá? Se você faz trocas a cada 7 dias, você vai pedir 12 pares de alinhadores por trimestre. Ou então você pode pedir todos os alinhadores de uma vez só, como em alguns sistemas tradicionais aí. Tá bom? Fica a seu critério, mas você tem a liberdade de definir isso aqui. Alinhadores passivos, ou você não vai precisar, ou vai querer, total ou uma quantidade parcial desses alinhadores, né?
recursos de acompanhamento, tá? Como que se acompanha isso aí? Então, aqui, ó, os alinhadores aqui foram fabricados, foi enviado para a fase de faturamento. Então, eu estou acompanhando. Os meus alinhadores já estão prontos. Agora vai para o faturamento, depois para o envio, né? Então, aqui, ó, apontamento de fabricação, previsão de entrega desta fase, 22 de novembro de 23. Esse aqui é um slide mais antigo, tá? Então, número de alinhadores superiores, do número 7 ao número 12. A mesma coisa do inferior, do número 7 ao número 12. Por quê? Porque numa fase inicial, eu recebi do número 1 ao número 6. Agora eu estou recebendo uma segunda remessa, né? São mais 3 meses, né? Então, o alinhador do número 7 ao número 12. Tá bom? E aqui, ó, interessante porque você tem uma data para cancelar ou para pausar a confecção dos seus alinhadores. Porque enquanto você está usando um primeiro trimestre, a empresa já está confeccionando os alinhadores do seu segundo trimestre. Vamos dizer que você tenha tido algum problema, perdeu o tracking, paciente parou o tratamento, qualquer coisa que você tenha que abortar aquilo ali. Você tem uma data que você entra aqui no site da empresa, da Selfie, e pede para cancelar a fabricação. Uma vez cancelado, você não precisa de pagar por esses alinhadores, tá? Então, eu já tive casos de pacientes que adoeceram durante esse período aí, então me pediram para parar o tratamento, não podiam, tinham que ficar muito tempo hospitalizado, etc, etc. Aí eu cancelei, esperei o paciente retornar para retomar o tratamento, tá? Então, é mais um item de liberdade que você tem para poder tá fazendo a coisa de acordo com o progresso do seu tratamento. Então, tá aqui, ó, né? Esse caso que eu estou mostrando, a fase 1, o início de produção foi no dia 22 de agosto de 23, foi finalizado dia 26 de agosto, 4 dias depois. A data de entrega prevista foi para o dia 29 de agosto e ela foi realizada um pouquinho antes, foi realizada dia 26 de agosto. Então, iniciei em agosto. Próxima fase, a entrega prevista para o dia 22 de novembro, 3 meses depois. E uma terceira fase, entrega prevista para fevereiro de 24. Então, a cada 3 meses, eu vou receber esse conjunto de alinhadores do trimestre, tá? E vou pagar por ele somente. Não vou pagar por esse nem por esse aqui quando eu estiver trabalhando com esses alinhadores. Então, a fase 2 em novembro e a fase 3 em fevereiro, tá? Você tem também, né, um acompanhamento que você pode aqui, ó, pausar a produção, você pode pedir um refinamento, você pode pedir um alinhador de reposição, você pode pedir a contenção, você pode adicionar fotos ou adicionar arquivos de escaneamento. No caso de você querer fazer um outro escaneamento para partir o tratamento daí para frente com um novo escaneamento, tá? Então, você tem essas opções também que você vai acompanhando isso aqui ao longo do seu tratamento. Você pode editar dados da etiqueta, ajustar as fases, abortar a produção, adicionar viewer 3D ou copiar o pedido. Então, você tem muitos mecanismos aqui de controle, tá? Não dá tempo. Nós estamos aqui, está faltando 10 minutos para terminar meu tempo, então não dá para entrar em detalhes. É preciso que vocês comecem a trabalhar, né, dentro dessa plataforma para vocês verem como que ela é intuitiva. Você fez um primeiro caso para aprender, você faz um segundo, no terceiro você já começa a ter uma intimidade com essa plataforma aqui e vai chegar num ponto que você faz isso aqui assim, no automático já que você trabalha com essa plataforma da Selfie, tá? Então, aqui nós já comentamos sobre isso aqui, né? São os ajustes de fase no meio do tratamento. A partir de agora, eu quero mudar os attachments. O dente tal, eu quero tirar o attachment
horizontal e colocar uma Atátma vertical por conta do movimento que eu vou passar a fazer a partir de agora, dessa fase. Então, você vem em ajuste de fase e colocar aqui, ó, adicionar Atátmas e especificar os dentes. Você pode remover plano anterior, se estiver utilizando. Você pode adicionar recortes para botão. Então, vou passar a usar um botão a partir do alinhador 10. Então, no alinhador 10, você entra aqui nesse ajuste de fase e pede para adicionar os recortes para o botão. E aí tem tudo aqui, né? Remover gancho de elástico, remover a Tátma, adicionar guia de erupção, extração virtual de dentes, adicionar plano anterior, adicionar ganchos para elástico, está tudo aqui. Tudo que você precisa no decorrer do tratamento, você vai encontrar nesse ajuste de fase aqui, tá? Então, Maurício, estão faltando 8 minutos. Então, imagino que se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, eu estou às ordens aqui, tá? Vocês Excelente. desculpem eu falar assim muito rápido, mas se eu for entrar em detalhes, nós vamos ficar aqui, é coisa para 8 horas aqui, né? Isso É, aí eu não é o acho que caso. a ideia é essa mesmo, Heitor. A gente tem uma visão geral, né? E aí a gente tira algumas dúvidas. Tem algumas coisas aqui, vamos ler o que aconteceu no chat. Tem primeiro, deixa eu ver aqui, a Lucilene Cagliari, muito obrigado por estar aqui junto com a gente. Ela Alô, comentou, se amigo, apresentou, a hora que se apresentou o currículo, ela falou, ex-presidente da BOL. é Não isso mesmo. reforçou essa. Desculpa, Lu, desculpa, não coloquei no meu currículo, desculpa. É um grupo muito legal, esse grupo da BOL aí. Aliás, deixa eu só complementar. Eu conheci o Maurício, foi nesse momento aí, foi lá atrás, quando a ortodontia Sim, lingual, né, era talvez a única opção de tratamento verdadeiramente estético. Então, nós começamos a falar em vários eventos no Brasil aí sobre tratamentos estéticos, e eu falava de ortodontia lingual e o Maurício falava de alinhadores. Ele estava chegando com os alinhadores. Então, né, sim. Maurício, nós nos encontramos muito em hotéis Brasil afora aí, nesses Foi eventos. muito bom, era uma época muito gostosa, né? Te lembra? Nossa, uma delícia. E é uma turma da BOL, uma turma muito unida, um Isso, pessoal muito isso. legal. Então, eu tenho boas recordações daquele tempo. E o grupo da BOL até hoje é muito unido. Até hoje, né? Legal, Até hoje, isso é legal. é. Aí você citou, né? Aqui a, a Cise, ela cita, né? Que você citou que tem um aplicativo, né? Na verdade, não é um aplicativo, né? É um link de um site, né? Para você instalar. Instalar É, não, é só acessar o link, né? o Que é link, o você faz o download. self.do. Isso. E ela pergunta também sobre os diastemas, se não tem um odontograma. Provavelmente a hora que você estava apresentando a prescrição, se não tinha um local para marcar os diastemas, né? E não tem, né? Não tem. A gente tem no Angel e tal, mas no Selfie não tem um odontograma para marcar. Aliás, Maurício, aproveitando isso que você está falando, você podia aproveitar essa oportunidade e dizer o que que vai vir para a plataforma Selfie da Angel. Tá. Eu vou. É assim, o que que a gente tem? É, evolução, a ideia é que o futuro, o selfie entra dentro da plataforma da Angel. Só que não é um projeto muito simples. Por quê? Porque olha o trabalho que deu para a gente criar selfie, né? Tem toda uma peculiaridade muito de personalização de cada ponto, envio de alinhadores, caixa. Então não tem como pegar o selfie e botar dentro da Angel agora. É algo que vai se fazer com o tempo, de forma passo a passo. O primeiro passo já dessa, dessa conjunção aí de produtos é que agora, dentro do Selfie, a gente está usando o iOrtho, né, que é o software de visualização, ali tem o controle 3D e tudo mais. Então, esse é o primeiro passo de união. E no futuro, a gente vai entrar dentro da plataforma Android Align, vai ter os produtos Select, Kid e vai ter o produto Selfie também. A gente, uma colocação bem interessante quando a gente lançou o Angel.
As pessoas falam, e agora vai acabar o selfie, né? Agora tem Angel, vai acabar o selfie. Era o primeiro comentário. E a gente já está com Angel agora, indo já por o sétimo mês, oitavo mês aqui no Brasil. E a gente começa a entender o mercado, como está reagindo. A gente visualiza muito claramente. Tem o perfil profissional que trabalha com selfie, trabalha com selfie. O perfil profissional trabalha com Angel, trabalha com Angel. E tem um perfil intermediário. E é um grupo que, por enquanto, é minoria, que tem trabalha um pouco de Angel e um pouco de selfie. E porque são modelos de negócio diferentes, né? Então ainda eu acho que está tendo uma questão de aprendizado e tal, mas a gente tem identificado e está muito solidificada a marca Selfie, né? A gente vê isso pelos números de crescimento da empresa. Então não tem sentido tirar, matar o Selfie, não. É um produto que tem uma aceitação muito grande do mercado. E um fato bem interessante, quando a gente começou a conversar com o pessoal da Angel, e explicar o que que era selfie, eles falaram: Nossa, é um produto desenhado para sua região. Eles falaram, eles reconheceram, tem que manter aí. Então, isso é um produto que realmente foi desenhado para o perfil do brasileiro. Talvez nos Estados Unidos, pelo modelo, o jeito que eles trabalham, talvez não funcionasse, mas a gente teve cuidado de desenhar para o perfil do brasileiro. Aí foi bem interessante. Eu diria que a América Latina é um Sim. produto muito adequado, muito A adequado. gente a gente tá fazendo o lançamento do Selfie, né? Depois de lançou ainda 22 aqui no Brasil e agora 24 a gente está lançando em alguns países na América Latina. Então eu estou indo, inclusive amanhã estou indo para Buenos Aires, a gente vai lançar na Argentina, já temos no Chile, Colômbia. Então a gente já está com adiantado em alguns países, estamos começando em outros. Então já chegou o momento, a gente tem uma maturidade aí do CEF que a gente já consegue expandir para a América Latina. Isso é muito legal. Mas eu Uma, acho que o Step hum, não vai conseguir parar com o selfie, não. Não vai. não, Eu não, pego uma curva ascendente da selfie, sabe? sim, sim, Eu tá acho bem que eles vão claro, tá bem claro isso. coexistir. Selfie e Angel vão coexistir. Concordo. É um produto, ó, você quer um produto, depende do perfil do consultório, depende do perfil do paciente, eu vou para esse, depende do perfil do paciente, eu vou para outro. Mas eles têm condições de coexistir e um não matar o outro. Eu acho que isso ele se encaixa para Sim, aquele paciente, para sim, aquele perfil e exatamente. trabalha muito bem. Tem um outro comentário aqui, ó, comparando com outro sistema que uso, acho 20 dias muita coisa, quando você citou que demora 20 dias para chegar ao alinhador, né? Ela tá falando aqui que a Easy Aligner entrega em poucos dias. É, Hoje em dia, né, eu acho que quando a gente desenhou o projeto do Selfie, um projeto que foi crescendo, né, e a gente atender a demanda, realmente os 20 e poucos dias era os 20 dias, ou até a gente põe 10 dias úteis, que dá 15 dias, né, aproximadamente, era o que a gente consegue entregar. Só que a gente está tendo algumas mudanças drásticas na empresa e chegando equipamento da China para nós, o equipamento da Índia. Então a gente já tem hoje a produção do Selfie já está não está 100%, mas quase 100% já tendo fabricada por máquinas que vêm da China. E isso acelera muito o processo, acelera muito a velocidade. Então, eu não vou prometer de tempo, eu não vou prometer, mas vocês, todos que trabalham com o Selfie, em breve vão perceber a velocidade de entrega. Eu não vou prometer quanto tempo, mas vocês vão perceber. Assim, vai ser bem nítida que a gente vai entregar muito mais rápido do que a gente entrega Vai hoje em ser um dia. ponto muito importante, sabe? Inclusive, quando às vezes atrasa, eu converso com as meninas aí, eu falo, gente, não pode atrasar, porque isso é Sim, importante para o paciente e para a gente também, né? O sim. paciente fica ansioso, ele contrata aquele tratamento, ele está ansioso para iniciar, né? Mas eu E eu acho acredito que que é a vinda da Angel para cá, né? Essa mescla que está ocorrendo aí, é o que você está falando, tá, né? Começa a utilizar produtos para fabricar que vão otimizar essa produção. Eu acho que vai melhorar. Nós estamos, gente, no meio, a coisa está acontecendo ainda, sim. né? O processo está em andamento, mas É. a tendência é melhorar. Eu percebo isso aí. A gente teve vários desafios, né? Grandes desafios, porque a gente, no começo do ano, a gente mudou de empresa.
Então, a fábrica era situada lá em Cravinhos, lá, aqui em estado de São Paulo. Ela mudou para a mesma cidade, mesma região, 1 quilômetro de diferença ali, mas uma sede nova, uma estrutura nova. Então, você imagina mexer com maquinário, tudo. Então, teve alguns desafios muito grandes. A implementação do maquinário, a adequação de maquinários novos, tudo isso impacta na tempo de entrega. A gente trabalha, teve um trabalho muito intenso também na questão da interna, coisas que vocês não veem, que são softwares para fazer tudo isso daí andar, né? E software, tudo interligado ao software financeiro. Então, que a gente vai ajustando, ajustando, ajustando. Uma coisa segura a outra. Então, às vezes, estava pronto o alinhador, a gente não conseguia despachar porque o financeiro não tinha liberado a nota. Então, é um aprendizado, né? E é uma melhoria contínua. Então, eu não vou prometer data, mas vocês em breve vão perceber a velocidade do recebimento do selfie vai ser explícito isso, tá? O que eu vejo é que não dá para perceber isso aí. Vocês estão fazendo isso aí de uma maneira muito adequada, porque é pouca coisa que acontece assim que foge do padrão que Sim, estava desde lá do início, sabe? Então, tá trocando pneu com o carro andando, né? Então, é isso assim, isso aí. não é uma coisa fácil. Mas vocês estão de parabéns, porque a gente não percebe isso aí, sabe? É um deslize ou outro, uma coisa completamente compreensível. E a gente, comparando do quando a gente começou com o selfie, era muito processo manual, com chance de erro e tudo mais. Agora a gente está indo numa linha de automação, e isso vai dar uma segurança muito maior, né, em velocidade, em evitar erros, isso é muito importante. Tem a pergunta do Eric aqui, que ele pergunta, né, se vai ter selfie e End vão se fundir, a gente já comentou aqui, né? Selfie vai entrar dentro da End. E o comentário também da Suzy é que achei que o Angel era só para crianças, não? O Angel Ah, é para adultos, para crianças, é para tudo. E assim, é muito interessante o que a gente tem visto, né, quando a gente fala em crianças, principalmente, o quão vantajoso é tratar selfie com crianças. Quando eu penso um paciente com troca de dentição, eu começo lá no primeiro, segundo, quarto, quinto mês, esfolio algum dente, começa a erupcionar o dente, eu posso parar o tratamento, pedir para não enviar alinhadores. Então, eu gastei aquelas quantidades de alinhadores. Dá 4 meses depois, então, o dente erupcionou, entrou em oclusão, você escaneia, se dá continuidade. Faz muito sentido e principalmente faz muito sentido para o bolso. Na hora que você sim, olha sim. o valor, poxa, eu assisti uma palestra de uma colega outro dia e ela mostrava assim, olha, esse caso eu gastei tantos alinhadores, daí parei por X tempo, depois mais tantos alinhadores e mostrava o tempo de tratamento foi 1 ano e 3 meses, só que gastou R$ 1.000, porque parava, continuava. Então fica muito, tem uma vantagem muito grande, né, no selfie nesse aspecto. E Angel, ele tem um modelo, daí um modelo de negócio diferente, o pacote que você recebe, né, todos os alinhadores, é um outro pegada, mas tem recursos muito legais também, recursos diferentes para crianças e recursos diferentes para adulto também. Hum, deixa eu ver aqui. A Wanda disse que vai mês que vem para a Argentina, vai levar os casos selfie. O Hélio disse que tratou meus filhos com um selfie 4x2 com alinhadores. Lá em casa, os dois já usaram o selfie, né? Os dois filhos já usaram o selfie. E foi num momento muito legal, porque era pontual. Criança é ortodontia receptadora, você vai, corrige aquela posição, acabou o tratamento e pronto. Então, a quantidade de alinhadores resumidas. Ah, legal. Um comentário aqui. Eu tenho meu primeiro caso selfie e estou gostando muito, pois tenho acesso à plataforma e sinto que estou no comando. É isso daí mesmo, Suzy.
como a gente disse, né, o protagonismo, a liberdade, a gente se esforçou para ter esse perfil e tá tudo, eu acho que é muito feliz o nome, né, selfie, que define muita coisa de ser o próprio, né, o doutor, ele tem a decisão tá ali. Exatamente. A Wanda comenta que é muito bom a opção de abortar, em vídeo alinhadores no momento de esfoliação, né? Ah, legal. Mais vários comentários aqui. Então, é isso daí. Muito obrigado. Agradeço a todos aqui participando, trocando ideias e tirando dúvidas. Muito obrigado a todos. Obrigado demais, Zito. Parabéns aí para o seu caso número 100. Já deve ter passado o número 100 agora. Aquilo É, foi em julho, né? um pouquinho a mais, E né? um pouquinho a mais. Agora vamos marcar próximo estágio. A gente marca uma próxima palestra, caso número 200. Vamos sim. Aqui, vamos aproveitar só, Maurício, e dizer, né, para o pessoal, deve ter muita gente de Belo Horizonte aqui, de Minas Gerais, que nós vamos estar juntos aqui em novembro, né? Isso. Aqui vinte e pela sete de Rocha, Minas novembro. Gerais, 27 de novembro, nós vamos fazer um credenciamento self e um pré-credenciamento Angel, né? Tudo num dia só para poder aqueles que querem iniciar, conhecer a Sim. Selfie, poderão fazer o seu credenciamento, e aqueles que quiserem, né, ter um primeiro contato com esse novo alinhador da Angel, então o Maurício vai estar fazendo, né, um pré-credenciamento, e aí, dependendo, a gente já faz um outro credenciamento posteriormente, né, Maurício? É isso daí, é isso daí. Então vamos falar, vai ser um evento bem interessante, né? Um evento que a gente vai unir os dois produtos e assim, é ortodontia, né? Eu estou dando ferramentas e para você trabalhar melhor, seja uma ferramenta ou outra, entender melhor o que encaixa no seu consultório. Um comentário interessante, eu tenho a oportunidade, né, de caminhar e viajar em muitos locais, dar aula em vários cursos. Eu tenho visto que ainda muita gente não entrou no mundo digital. Não. Tem muita gente que está restrita no bracket, está restrita no analógico. E o que que a gente tem entendido pelo perfil do nosso cliente? O produto self, ele é muito mais friendly, muito mais amigável para aquele colega que está exclusivamente no analógico. Porque a hora que ele começa a usar o self, o fluxo de trabalho, a liberdade de iniciar, parar, ele é um fluxo de trabalho muito parecido com a ortodontia convencional. Né? Então, a gente chama muitas vezes que a porta de entrada para aquele colega que quer começar no digital, principalmente por esse entendimento do fluxo de trabalho se manter. E é claro, a hora que você acostumou com o fluxo de trabalho com o self, é difícil depois você pegar um pacote fechado e falar, eu prefiro ter a liberdade de continuar ou parar no momento que eu quero. Então, são produtos bem distintos e para perfis de profissionais também distintos. Isso é muito legal. E eu queria até aproveitar, né? Tem muita gente novata aí de alinhadores e dizer que eu estou à disposição, tá? Quem quiser saber em detalhes qualquer um desses tópicos que eu coloquei aqui, tá? Pode fazer um contato aí. Eu estou às ordens para explicar. Se for o caso, a gente faz uma videochamada para eu explicar, dar os exemplos. Estou às ordens, viu? Excelente. Eto, muito obrigado. Eu que Obrigado a todos os agradeço, colegas aqui que Maurício. assistiram. E até mais. Quem estiver lá no congresso da SPO, vai ser um prazer recebê-los no nosso stand. A gente vai ter 26 palestras dentro dos stand, fora as palestras que vão estar correndo oficialmente, falando de selfie, falando de angel. Então, vai ser muito, muito interessante quem estiver lá conosco. Um abraço a todos. Até mais. Boa noite, gente. Até logo.